prazer contar com a sua audiência. O Brasil é o país do agro e a força do agro traz as melhores informações sobre o setor. Produtos sem glúten que combinam nutrientes de cereais e leguminosas. Sim, é possível. Carlos Piller é pesquisador da Embrapa Agroindústria de Alimentos. Seja muito bem-vindo, Carlos. Prazer meu. Obrigado pelo convite. Também com a gente, José Asqueri, também pesquisador da Embrapa Agroindústria de Alimentos. Prazer em recebê-lo, Asqueri. Prazer estar com vocês por aqui. Que tal novas opções de alimentos sem glúten, que combinam cereais integrais como arroz e milheto e leguminosas, o grão de bico e feijão? A Embrapa está em busca de parceiros para levar a novidade ao mercado. Carlos, antes de a gente falar um pouquinho sobre a pesquisa, vamos explicar o que é o glúten e qual o papel dele, qual é a função do glúten nos alimentos. Sim, o glúten ele tem uma importância muito estrutural nos alimentos, particularmente os alimentos, obviamente, feitos de trigo, cevada, centeio, por exemplo, são as fontes. Por exemplo, no caso do trigo. O trigo é fundamental para a produção do pão, é fundamental a presença de glúten, porque é ele que vai dar a estrutura aerada do pão. Ou seja, vai manter a estrutura, vai manter o formato, o volume, e a sua substituição é sempre um desafio. Por exemplo, obter pão sem a presença dessa proteína. E, Asqueri, vocês juntaram então aí os cereais e as leguminosas como matéria-prima e a partir daí desenvolvem outros produtos como biscoitos, pães, tudo sem glúten? Sim, na verdade era uma questão de unir esses ingredientes de tal forma que, unidos para desenvolver uma massa que tenha estrutura, que tenha certa equivalência ao que formaria o glúten quando se usa a farinha de trigo. Então, a intenção é encontrar, vamos dizer, uma fórmula adequada, usando alguns ingredientes que tenham essa formação de rede e, então, dê características ao produto panificável, por exemplo. Carlos, e a pesquisa foi finalizada, vocês já estão com alguns parceiros, inclusive já tem alguns produtos no mercado, né? Mas vocês ainda têm espaço, têm abertura para novos parceiros, para produção, validação e licenciamento. Sim, o fato é que é uma tecnologia, a tecnologia ela é aberta, ou seja, foi financiamento público, então, quanto maior o número de pessoas ou de empresas interessadas, amplia-se então a oferta de produtos ao consumidor. Falamos de massa alimentícia, falamos de pães, por exemplo, e inclusive dos biscoitos aerados, que são crocantes, de variados sabores, com o uso de, por exemplo, pigmentos naturais ou saborizantes naturais, como pimenta, por exemplo, própria cúrcuma, que são produtos interessantes. Ou seja, dado hoje ao mercado que ainda continua em crescimento, da praticidade do produto, como os snacks, por que não ter snacks ou biscoitos aerados nutritivos que estimulem o prazer do consumo e, ao mesmo tempo, dê ao consumidor uma qualidade nutricional, ou seja, uma saudabilidade? Por que não? Então, obviamente, há uma carência de produtos no mercado com esse objetivo. Então, existe, obviamente, algumas empresas que já fazem isso, mas por que não ampliar o número de empresas e de produtos a serem oferecidos ao consumidor? Asqueri, como vocês chegaram a esses resultados, né? Quanto tempo de pesquisa aí para vocês chegarem a esses alimentos sem glúten? Bom, na verdade, isso depende de quais são os produtos a serem desenvolvidos e qual é o processo, né? Por exemplo, nós tivemos um momento em qual nós usamos a extrusão para fazer massas utilizando esses ingredientes sem glúten. Por exemplo, uma espécie de macarrão com arroz e misturando com um pouquinho de soja para aumentar o valor nutricional dele. Esse procedimento é um pouco mais rápido porque a máquina permite desenvolver esse tipo de produto em curto tempo, espaço, né? O que prejudica muito enquanto ao desenvolvimento é as proporcionalidades dos ingredientes para conseguir melhores resultados
que tenham alguma similitude com a semelhança, né, com aqueles produtos com glúten feitos com farinha de trigo. A questão é encontrar essa semelhança, inclusive no sabor, textura e algumas outras propriedades que são necessárias para que o consumidor não tenha aquela estranheza de usar aquele produto como hábito normal, né? Tudo isso para se aproximar do produto original, né? O Carlos, e essa tecnologia, ela aumenta a vida útil do produto? Isso é uma pergunta interessante, porque o que acontece é que esses farinhas, por exemplo, falamos de farinhas integrais, ou seja, do grão inteiro. Então, considera um grão inteiro por exemplo, do arroz, se ele foi parbolizado, tudo bem, ele foi então estável, estabilizado, mas vamos supor de um arroz que se removeu a casca, manteve-se o pericarpo e o germe. Então, é uma farinha que rapidamente ela se oxida e rancifica. Então, a tecnologia de extrusão é uma tecnologia que permite que esse produto seja estabilizado por muito tempo. O milheto é uma espécie que poucas pessoas conhecem no Brasil. A gente está falando de uma área enorme, de mais 4 milhões de hectares plantadas principalmente no centro-oeste brasileiro, uma cultura que é utilizada para fins não diretamente alimentícios, mas como preservação de solo, recuperação de áreas degradadas. Se ele é processado, se é feita apenas a moagem sem nenhum processo, ele rancifica, como qualquer outra farinha, inclusive a de trigo, só que a de trigo leva um pouco mais tempo. Então, o processo de extrusão, a gente aplica calor e cisalhamento mecânico, então, a parte enzimática é rompida e você tem uma farinha aí que pode se durar meses, inclusive anos. E esse produto, então, tem um potencial muito grande de aumentar a vida útil quando combinado ou não em determinadas formulações. Mosqueri, você falou aqui que vocês trabalharam, desenvolveram para chegar o mais próximo possível do sabor. O consumidor consegue perceber a diferença no sabor do produto, desse produto para um outro produto? Realmente existem diferenças e estas estão relacionadas a quais são os ingredientes utilizados, né? Por exemplo, o arroz, a batata, são ingredientes que utiliza para conseguir, vamos dizer, a formação daquela rede. Adicionalmente, são colocados algumas gomas, alguns materiais que vão permitir formar uma melhor rede. Mas como estes não são comumente utilizados quando se fabrica alimentos com trigo, eles obviamente vão conferir determinado sabor que o consumidor poderá detectar rapidamente. A questão está em encontrar alternativas para diminuir essa característica. Esse por um lado, em questão de sabor. Por outro lado, também temos as mudanças de textura. O produto pode aparecer um pouco mais pálido, a cor e a textura, certa modificação comparando com outros elaborados com trigo. Então, tem que ser separado essas partes. E outra coisa que importa muito é que são muito densos os produtos elaborados com materiais que não são glúten. Eles pesam um pouco mais. Então, nota-se rapidamente a diferença e os desafios com este tipo de tecnologia está em encontrar, vamos dizer, certa similitude com o que se faz com trigo. Essas são as experiências. Se por um lado tem essas diferenças, por outro é uma opção aí, né, para os intolerantes a glúten. O Carlos, vocês já fizeram testes, né, porque já estão com os produtos no mercado. Como foi a aceitação durante os testes? No desenvolvimento dos produtos, a gente, por exemplo, o pão pita, né, o pão árabe, é um pão chato, que ele foi um dos produtos muito interessantes, uma vez que é um produto cuja característica não é a formação do miolo aerado. Então, esse é um produto muito mais simples de se produzir e com características, por exemplo, com a adição do grão de bico, que é, então, aí o que vai aumentar o teor de proteína. Esse produto teve pelo menos 70%. Aliás,
todos os produtos desenvolvidos que foram colocados no mercado, ou no resultado da nossa pesquisa, eles tiveram pelo menos 70% de aprovação, porque esse é o mínimo que é considerado para que esse produto possa ir para ser oferecido no mercado. Nós vamos a um rápido intervalo, sua audiência é muito importante para nós, fique com a gente. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar. Depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Asqueri, agora os nutrientes e proteínas dos alimentos são os mesmos ou se perde um pouco aí desses nutrientes nesse processo? Bom, com o trigo nós temos mais ou menos cerca de entre 12 a 14% de proteína. É um tipo de proteína que realmente ajuda na formação de estruturas quando se utiliza como alimento básico, né? Mas quando se utiliza ingredientes para produtos sem glúten, nós temos que utilizar farinha de arroz, farinha de sorgo, ou outras farinhas, ou amidos, inclusive, não? Farinhas de batata, etc., e que tem baixo teor de proteína. Então, a ideia é, nestes casos, para substituir um pouco a falta de proteína, pode ser adicionado algumas leguminosas, pode ser adicionado, por exemplo, 5% de farinha de soja concentrada, ou se não, whey protein também em determinado produto que se possa estar elaborando. Nós já fizemos alguns trabalhos com alunos de pós-graduação utilizando estes ingredientes e com isso, então, consegue-se chegar a teores de proteínas razoáveis para que sejam consumidos de uma forma regular, sem imaginar que estamos vamos dizer, em carência proteica. Então, se pode chegar a 12, 13, 14% de proteína, o que já é comparável a elaborados com glúten.
Agora, Carlos, a extrusão termoplástica ela é uma tecnologia mais conhecida e do médio, pequeno, do médio e grande porte. Por que ele é menos acessível ao pequeno produtor ainda? É um custo ainda muito elevado? Sem dúvida, o processo de extrusão é uma máquina que não é uma máquina de custo elevado. No Brasil, obviamente, nós temos fabricantes nacionais, mas considerando que as melhores, vamos dizer, equipamentos ainda estão, vamos dizer, em evolução tecnológica, e hoje a gente tem os grandes players, assim, são os grandes produtores, Estados Unidos, a França, por exemplo, e agora a China também entrando bastante no mercado, que tem trazido preço para mais acessível. Mas as máquinas são de alta tecnologia porque se combina essencialmente um parafuso, duas roscas sem fim, que tem que trabalhar de forma simultânea. Então requer um grau de engenharia considerável, além da qualidade do material. E, infelizmente, isso para o pequeno produtor se torna uma forma inviável. No entanto, empresários têm observado também que você pode ter empresas que podem alugar outras empresas que já utilizam esse sistema. Então, é muito mais a questão de ter ideia e capital inicial e mercado, obviamente, para você se investir, não necessariamente tendo que adquirir a máquina ou o sistema. Agora, o Wasqueri, o milheto para consumo humano, ele está aumentando a produção para esse fim, né? Bom, na verdade, para se conseguir realmente o aumento para o consumo humano, nós teríamos que ter já indústrias processando este cereal para consumo, né? E, na verdade, ainda não está introduzido dessa forma, porque neste momento, esse milheto está sendo utilizado como uma forma de preservar o solo, uma forma de melhorar a qualidade de nutrientes do solo quando se planta isso de forma alternada. E também é marginal o uso. Isto significa que quando falta algum ingrediente para a ração animal, ela é colocada parcialmente, pois ele não está adequado ainda aos procedimentos tecnológicos adquiridos em formulações, né? O caso do sorgo é a mesma situação também, embora nos países africanos estes dois ingredientes, milheto e sorgo, são regularmente consumidos, habitualmente para desenvolvimento de produtos panificáveis, bebidas, etc. E aqui ainda precisa ser introduzido novos produtos de tal forma que o povo consegue se acostumar ao uso destes. O cultivo pode estar aumentando com outros fins agrícolas, né? Mas para consumo humano ainda tem muito pouco, não há praticamente. E temos que encontrar uma alternativa, uma campanha, etc., visto de que o milheto seria, no futuro, com as mudanças climáticas que estão sendo notadas agora muito mais forte, o milheto terá que ter uma oportunidade para se conseguir introduzir no país, já que altas temperaturas, 2 a 3 graus a mais que vai ter, a diminuição dos cultivos que já existem, como milho e trigo, eles vão ter uma baixa na produção no futuro. E o milheto estaria ainda em condições de ter uma grande produção, visto que ele se acomoda ao regime climático seco e de baixa qualidade de solo. E nesse sentido, vale a pena que o milheto seja introduzido para consumo humano já de uma forma assim imediata, digo eu, né? O agro, ele evolui juntamente com a indústria, né? A indústria precisa processar para o produtor poder aí cultivar. E, Carlos, é muito importante para a segurança alimentar, né? Até diante de tudo que colocou aqui o Wasqueri sobre essa resistência, sobre as mudanças climáticas, de a gente ter mais produtos, mais oferta de consumo. A proposta original de introduzir o milheto, na verdade, são várias espécies de milheto. A gente considera no Brasil uma espécie que em inglês é conhecido como pearl millet, ou seja, o milheto pérola. Então, no Brasil, esse é massivamente plantado, a espécie conhecida cientificamente como Penicetum glaucum. Essa é a espécie que é amplamente plantada e
assim como o sorgo bicolor, que é o sorgo, né, o convencional também, é uma dessas duas culturas na parte, vamos dizer, da nossa parte América do Sul e Norte. A gente vem, então, recebendo impactos consideráveis de aumento de temperatura, como dito por Ascari, e isso se trata de uma forma assim, estratégica, porque, por exemplo, no caso do milheto, que já é usado para recuperação de áreas degradadas, justamente para, vamos supor, compensar, trazer os minerais, microelementos e macroelementos da profundidade do solo para a superfície, para recobrir e manter a qualidade do solo, que a gente tem visto com as queimadas, é justamente o oposto a isso, né? Ou seja, há uma degradação desse solo, porque todo solo é um dos vamos dizer, microambientes repleto de micro-organismos. Alguns podem ser consideráveis ruins para as plantas, como os nematóides, mas outros muito importantes, como a fixação de nitrogênio, que a gente sabe que é extremamente importante para a formação da folha e do seu vigor. E o milheto tem essa capacidade. Estrategicamente, para a segurança alimentar, é importante ter uns substitutos alternativos, como vem fazendo os Estados Unidos, por exemplo, com seus problemas também de elevação de temperatura. Há um estímulo do consumo de produção do sorgo, seja para alimentação animal, ok, para a produção de carne, mas veja, por que não também para alimentação humana, ou seja, você estaria tendo a disponibilidade dessas farinhas, por isso a necessidade de novos produtos. Mas assim, termos alternativas para a segurança alimentar e estimularmos o consumo, darmos alternativas e as pessoas poderem testar os produtos é muito, muito interessante. E a questão da introdução também dos pulses ou leguminosas, isso é justamente, como dito por Ascari, para aumentar o teor de proteína e também o teor de fibra alimentar. Isso não esquecendo da questão também de fatores antioxidantes que o alimento também promove, quando a gente trabalha com grão inteiro. O agro, juntamente com a Embrapa, a academia, está constantemente inventando, se reinventando, justamente para garantir alimento para toda a população. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com, uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. A independência de um país não é plena quando um de seus poderes restringe a liberdade de expressão e compromete a própria democracia. Desde a sua primeira edição, Oeste defende a liberdade. Fazemos isso dizendo o que precisa ser dito, muitas vezes colocando em risco a própria existência. É você que garante nossa autonomia e nossa independência editorial. A Oeste não aceita dinheiro público nem depende de publicidade. Oeste continuará o seu trabalho sem recuar 1 milímetro de seu maior princípio. Informar com base em fatos e defender as liberdades individuais, custe o que custar.
Assine a Oeste com até 25% de desconto e pague em até 6 vezes no cartão. Assine já! Asquer, a escolha de matérias-primas, aí o milheto, as leguminosas, o feijão, o grão de bico, eles foram escolhidos, esses materiais foram escolhidos de acordo com a disponibilidade do que nós temos hoje no mercado? Bom, na verdade, visto de que o valor proteico de produtos elaborados para pessoas que são intolerantes ao glúten são de baixo valor nutricional, né? Quase tudo é carboidrato puro. Por exemplo, a formação da massa, que é sem glúten, nós precisamos do uso de polissacarídeos, hidrocoloides, amidos modificados, e neles são adequadamente combinados com alguns ingredientes como farinha de arroz, em este caso pode ser farinha de sorgo integral também, ou misturado eles adequadamente para que consiga ter desenvolvimento da massa. Parte desse material pode ser, por exemplo, farinha de grão de bico ou outra leguminosa, mas em baixa porcentagem, para ele conseguir fazer o desenvolvimento da massa e ter uma rede, e não seja muito pesado o produto que se desenvolve. Esses aí justamente são os desafios que tem quando se trabalha com esse tipo de produto que a gente sempre deseja que seja equivalente àqueles desenvolvidos com farinha de trigo, né? A função das proteínas, por exemplo, estas leguminosas como ervilha, soja, grão de bico e carboidratos como arroz, e alguns têm até quinoa utilizado para melhorar a estrutura proteica, esse mecanismo interagem entre si com os polissacarídeos para ter, então, essa rede proteica menos extensível que o glúten, porém, que dá um formato. E, por exemplo, para fazer um pão, ela que tem que ter um miolo agradável, etc. Não? Então, a combinação adequada desses ingredientes, quando se faz por extrusão, por exemplo, o processo de extrusão tem que ser de tal forma que o grau de cozimento não seja nem muito pouco. Isto é, deixar de tal forma que consiga estabelecer essa interação com os ingredientes e o produto, então, tenha um resultado aceitável em panificação, por exemplo. Então, um grande desafio consta disso. Todos os ingredientes que estão disponíveis, muitas vezes, vai depender da temporada também, né? Então, sazonal. Mesmo assim, para cada caso, se estão pesquisando diferentes ingredientes para quando se tenha oportunidade deles em abundância, se possa trabalhar com eles. Carlos, nós já falamos aqui que tem alguns produtos que já estão no mercado, já estão com alguns parceiros, mas é um projeto financiado por verba pública, então ele não tem exclusividade. Os interessados em participar com a Embrapa é só entrar em contato com vocês e vão ter aí todas as orientações para fazer a parceria e produzir esses produtos aí. Sim, nós temos um setor que é o setor de transferência de tecnologia, que é aquele que é responsável por fazer essa ligação, essa ponte com o setor produtivo. Dado o interesse, nós estabelecemos umas reuniões técnicas, estabelecemos então, dependendo do grau de interesse, porque normalmente a indústria está interessada o empresário está interessado, por exemplo, em produtos exclusivos. Se houvesse interesse também em uma continuidade da pesquisa, elaboramos propostas que sejam adequadas para aquele tipo de produto. Às vezes, por exemplo, derivado do que nós fizemos, seja massa alimentícia, pão tipo árabe, por exemplo, ou os próprios biscoitos também, podemos também desenvolver outros produtos baseados nessa linha, ou seja, de grãos inteiros, e que também são isentos das proteínas do glúten. Se você quiser saber mais sobre esse projeto, pergunte aos nossos especialistas, mande um vídeo, lembre-se de gravar com o celular na horizontal. E o número para mandar o vídeo é o DDD 11 94233 2454. Carlos, muito obrigada pela sua participação aqui em A Força do Agro.
Eu que agradeço, e agradeço em nome da Embrapa também pela oportunidade de estar junto com vocês no setor agrícola e, como você mesmo disse, né, o setor agrícola é extremamente ligado à indústria. Tudo que nós fazemos aqui, matéria-prima, ou seja, o campo, e a transformação dela em produtos para que sejam, inclusive, acessíveis e saudáveis para o consumidor. Isso é para chegar à cidade. Asqueri, foi um prazer recebê-lo. Igualmente, agradeço também a possibilidade de participar e expor nossas ideias referente a esse tema, que estamos dispostos a ajudar o setor produtivo no que precisar. E gratidão a você que nos acompanha diariamente. Siga o nosso perfil no Instagram, forçadoagro.1, e vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.